as formas pensamentos, as larvas, de que fala André Luiz no livro Missionários da Luz, são o quê? Energia? O que a gente pode dizer, Jorge? Os animais no mundo espiritual, eles podem ser fruto de situações diferentes. Quando eu vejo um animal no mundo espiritual, eu vejo um lobo no mundo espiritual. O que é esse lobo? Bom, esse lobo, ele pode ser, sim, um homem que está hipnotizado. Então, você vai encontrar no livro Libertação... não vou achar agora. Livro Libertação, capítulo 7. Tem a história de Gregório, que ele hipnotiza uma mulher e vai buscar nos arquivos dela os problemas que ela tem com a maternidade e diz, você é uma loba, você é uma loba, você é uma loba. E ele hipnotiza a mulher. E ela se hipnotiza e ela começa a se curvar diante de todo mundo, se transformar e vira uma loba. E ela sai correndo do anfiteatro na forma de uma loba e vai embora. Quem encontrasse essa loba correndo, dizia assim, olha, é um lobo. E não é. É um ser humano. Aí você me pergunta, ué, mas ela vai ficar como lobo o resto da vida? Vai ficar até cair o comando hipnótico. O comando hipnótico, ele cai com o tempo. Se a criatura acreditar que ela é, enquanto ela acredita que ela é, ela fica. E se o hipnotizador der de novo o comando ficar repetindo, ela vai se conscientizando, vai acreditando que ela é aquilo, ela acaba permanecendo por um período maior. Mas ela é um espírito e uma hora esse comando cai e o indivíduo volta à condição hominal. Nos casos mais graves, a reencarnação vai ajudar na recomposição do perispírito. Caso número 1. Caso número 2, um animal no mundo espiritual, ele pode ser também um animal. Um animal. Aí você vai dizer, não, mas o Livro dos Espíritos diz que não tem isso. Tem. Questão 600 de O Livro dos Espíritos. Questão número 600, lá vai falar uma palavrinha que as pessoas usam de maneira errada. Cadê? Assim, aqui diz, questão 600. Após a morte, o espírito do animal é classificado pelos espíritos que se encarregam dessa tarefa e utilizado quase imediatamente. As pessoas dizem, ele é levado para a reencarnação, ele é utilizado. O que é utilizado eu não sei, mas é utilizado. Então, eu posso ter um animal do lado de lá utilizado quase que imediatamente, porque ele não vai para o sofrimento no mundo espiritual. Animal não tem karma. O leão não fica depressivo porque ele comeu uma zebra. Ele não tem isso porque ele não tem consciência. Então, os animais no mundo espiritual podem ser usados, podem ser utilizados. Questão 600 do Livro dos Espíritos. E ali ele vai dizer que os animais podem ser vistos. Capítulo, acho que é o capítulo 42 do livro Nosso Lar, mostra animais sendo usados no resgate de espíritos lá no umbral. E quem são esses animais? São animais desencarnados que estão sendo usados durante o período em que eles ficam fora do corpo, né, esperando uma próxima existência. Então, isso é uma segunda possibilidade. Terceira possibilidade, você vai encontrar no livro Recordações da Mediunidade. Lá no final da obra, não vou achar isso. Não vou me acostumar com essa coisa aqui. Recordações da Mediunidade. Dona Ivone do Amaral Pereira mostra nessa obra, numa visita que ela faz na casa do primo, que o vizinho que era desencarnado, ele criava a ambiência do sítio dele, e tinha umas galinhas ali. As galinhas não era galinha, nem era um espírito em forma de galinha, e nem era uma galinha desencarnada. O que era? Era a forma pensamento. O espírito, consciente ou inconscientemente, ele plasma aquilo que ele idealiza. E o pensamento dele criava galinhas que ciscavam no chão. As galinhas não tinham existência real, elas eram fruto do pensamento dessa entidade. Assim como a entidade pode plasmar uma casa, uma roupa, ela pode tornar
uma forma, pensamento que se mexe, mas não tem vida real, não é um princípio espiritual, é um aglomerado de fluido que se move pela vontade do seu criador. No caso específico que você fala, das larvas que estão citadas no livro Missionários da Luz, naquele caso daquele rapaz que aparece lá, que tem, acho que do capítulo 4, que tem uma vinculação com a sexualidade desregrada, essas larvas, elas também não são animais. Elas são formas de pensamento. Quem cria essas formas? Porque alguém tem que ter criado, né? Quem cria a própria mente dele, o psiquismo dele em processo de culpa, porque esse caso, o rapaz vive um processo de culpa, e as duas entidades obsessivas que o acompanham, que ficam do lado do centro, do lado de fora, esperando ele sair para poder se religar a ele, no campo da sexualidade, essas entidades, o pensamento delas é que cria essas larvas que não são animais reais, são aglomerados de fluidos que se movimentam como se fossem seres vivos, mas nada mais são do que isso. Tirando o pensamento daquele indivíduo sobre esses objetos que se movem, eles tendem a se desagregar e desaparecer. Então, respondendo sua pergunta, as larvas são formas de pensamento magnetizadas pelo pensamento do agente, consciente ou inconscientemente, e que, na medida em que ele se desinteressa por isso, elas se desagregam e desaparecem porque não são princípios espirituais, senão elas viveriam para todo sempre, depois de criadas, né? Só quem cria a vida é Deus. E o livro Mecanismos da Mediunidade tem um capítulo sobre isso, sobre matéria mental, que ele fala desses corpos, né, desses corpúsculos também colocando como matéria mental. A gente tem que compreender isso. Tudo o que nós pensamos, o que nós vibramos, principalmente os pensamentos que são realimentados constantemente, eles interferem no fluido cósmico universal que envolve o universo e que nos envolve também. Eles vão criando formas que podem ser lidas pelos desencarnados. Então, se eu imagino um objeto, eu não vou ver, mas a espiritualidade vai perceber porque eu estou interferindo, eu estou dando um comando mental. Existe uma energia mental que é emitida. E tem duas consequências. Primeiro, porque nós nos tornamos visíveis, transparentes para a espiritualidade. Segundo, que essa matéria mental, essa energia, ela se sintonia com energias semelhantes de espíritos desencarnados ou até de encarnados. Mas, principalmente, vamos falar dos desencarnados, que são atraídos por essa matéria mental que vibra como eles, e eles podem se aproximar de nós por causa disso. Então, vibremos no bem, energias mentais positivas para que nós possamos atrair luz.